braço do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Boa noite, irmãos e irmãs. Nós estamos terminando o nosso domingo, dia do Senhor. Deus nos deu um dia abençoado, eu tenho certeza, a todos nós. E nós vamos terminar o nosso dia, mais uma vez, refletindo e meditando na palavra do Senhor. A partir de amanhã nós temos uma responsabilidade muito grande como povo de Deus. Orar para que Deus possa abençoar a nossa nação, para que Deus possa abençoar a humanidade de um modo geral. Vamos dobrar as nossas orações, queridos. Amanhã, a partir de amanhã, muitos de nós ficaremos mais tempo em casa. Não vamos desperdiçar o nosso tempo, mas vamos ler mais a palavra de Deus, vamos orar mais e pedir mais a graça e a misericórdia do Senhor. Nós vamos terminar o nosso dia meditando na palavra do Senhor. Reverendo Mateus Pedro irá trazer a meditação da palavra do Senhor para nós nesta noite, encerrando assim o nosso dia. Deus abençoe, queridos. Saúdo a igreja, na santa paz do nosso Deus. Mais uma vez estamos aqui para podermos meditar a palavra do Senhor com os irmãos e honrarmos o seu nome, glorificarmos o seu nome nesta noite. Queira Deus nos abençoar. Eu peço que os irmãos curvem as suas cabeças e vamos orar ao nosso Deus, clamando a Ele pelo seu socorro neste momento, para poder nos ajudar a compreender a sua palavra, porque é necessário que isso aconteça, que o seu Santo Espírito venha nos ajudar a iluminar nossas mentes e, acima de tudo, permitir com que os nossos corações sejam aquecidos pela sua palavra. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por este momento. Obrigado pelas nossas vidas, Senhor. Te agradecemos porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a Tua palavra, de sermos alimentados, Senhor, confortados, consolados, orientados, e peço que o Senhor venha nos usar neste momento. Usa-me na comunicação da Tua palavra e também toque no coração dos meus irmãos e irmãs que estão em suas casas, para que o Teu Santo Espírito haja em suas vidas, de modo que eles não apenas compreendam, mas que pratiquem a Tua palavra, que reflitam, Senhor, no que ouvirão, e que o Teu nome, acima de tudo, seja honrado, seja glorificado através das nossas vidas. Cuida de nós, ó Senhor, perdoa os nossos pecados e abençoa-nos e fale os nossos corações. No nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amados irmãos, convido-os a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15. Nós faremos a leitura apenas deste versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Será o nosso texto base para a meditação. Diz assim a palavra sagrada:
Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amados irmãos, eu gostaria de meditar com vocês o título da mensagem, A Transcendência e Imanência de Deus. É um título doutrinário, como os irmãos podem ver, a transcendência e imanência de Deus. E para alguns pode até parecer palavras estranhas, mas os irmãos compreenderão na medida em que nós formos desenvolvendo a mensagem. Antes de nós entrarmos especificamente no texto, gostaria de voltar com os irmãos nos primeiros capítulos, porque é lá onde nós temos as informações a respeito do que Isaías aborda neste livro e que vai nos ajudar a compreender o que ele fala no versículo 15, o versículo que nós acabamos de ler. Nos primeiros versículos, nós vemos aí o chamamento de Isaías. Isaías foi chamado e comissionado por Deus para denunciar os pecados do povo de Jerusalém, do povo de Judá. Também para ministrar para o endurecimento dos seus corações. No capítulo 6, versículo 9 e 10, Deus chama Isaías e comissiona-o para que ele fosse pregar o evangelho, a palavra do Senhor ao seu povo, mas Deus já fala para Isaías que ele pregaria, que o povo ouviria, mas não entenderia. Ele também foi chamado e comissionado para anunciar o que aconteceria com aquele povo. E o que aconteceria seria a destruição total do povo de Israel, a destruição no sentido de tirá-los da sua terra para levá-los a outra terra, tirá-los do templo em que representava a presença de Deus para levá-los a outro lugar, a outras nações que os dominaria. Então o povo, nesse sentido, se veria destruído, se veria completamente desamparado pelo Deus que os havia chamado. Qual é a razão que faz com que Deus, então, castigue o seu povo, levando-os para fora da sua própria terra, fora do templo e destruindo a sua própria terra? O motivo encontramos no capítulo 5, versículo 24, quando a palavra sagrada afirma que eles rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. E ainda no capítulo 1, agora, versículo 4, a parte B, afirma que eles abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel. Então, o povo de Israel abraçou a iniquidade. O povo de Israel abraçou todo tipo de perversão, de prostituição espiritual em sua época. E isso fez com que Deus, então, castigasse o seu povo. Os estudiosos dividem este livro em duas partes, em duas grandes partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao 35, eles afirmam que essa parte fala ou enfoca o julgamento de Deus sobre Israel através da Assíria. E que a segunda parte, do capítulo 40 ao 66, o Senhor vai agora colocar as palavras na boca do seu servo para poder falar e ensinar e falar ao povo, comunicar ao povo acerca do retorno do remanescente do exílio da Babilônia e a sua libertação final. Então, castigo, mas Deus não abandonaria o seu povo, ele os libertaria, pelo menos o remanescente. Tudo isso vai revelar que a Bíblia é um livro histórico com um drama, que é o drama do povo da aliança, que é o drama escrito pelo próprio dedo de Deus. E aqui neste livro, nós vemos, mais especificamente no capítulo em que nós estamos meditando, nós vemos dois seres distintos. Primeiro Deus, e depois nós vemos o seu povo, o povo de Israel. São seres distintos em sua essência, porque Deus sempre é visto no livro de Isaías como Deus Santo, e em toda a Bíblia também como Deus Santo. Um Deus completamente diferente do seu povo. Mas o seu povo, que foi criado por esse Deus, chamado por esse Deus para obedecê-lo, é o povo que na verdade se afastava dia após dia. A cada momento ele se afastava do Deus
que os chamou e dos propósitos pelos quais e para os quais também haviam sido chamados. Quando nós pensamos nessa diferença da essência entre Deus e os homens, Deus em sua essência é santo, o homem em sua essência é pecador. Quando nós pensamos nisso, isso é que nos leva a afirmar que Deus é transcendente. Por quê? Porque Ele, em sua essência, é completamente diferente do homem. Que quando nós pensamos, então, que esse Deus, que é transcendente, que é diferente do homem, que é santo, vem e Ele mantém uma interação com o seu povo, chamando para poder viver de acordo com a sua palavra, comissionando profetas para poder falar a sua palavra ao seu povo que se desvia sempre. Esse Deus que interage com o seu povo, então é visto como Deus imanente. Compreenderemos melhor ainda mais para frente. O versículo 15 do capítulo 57 nos traz estas duas verdades bíblicas, duas doutrinas, de uma forma muito clara. No capítulo 57, agora mais especificamente, veja, no versículo 1 ao versículo 13, aqui Isaías vai denunciar e condenar as injustiças do povo, principalmente das grandes elites. No versículo 14 até o versículo 21, aqui Isaías vai então falar ao povo que Deus está disposto a perdoar todos aqueles que se arrependerem. Antes do nosso versículo que vamos meditar, Isaías está trazendo a condenação da parte de Deus contra o seu próprio povo. Nos versículos posteriores, Isaías está mostrando a misericórdia de Deus para todos aqueles que se arrependerem. É nesse contexto em que nós encontramos o versículo 15 que nós lemos, e eu volto a ler. Porque assim diz o alto sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amados irmãos, nós não compreenderemos o drama da história da redenção se nós não compreendermos o Deus que escreve essa história e colocou essa história no mundo. Nosso primeiro ponto, então, é a transcendência de Deus. O pastor Heber Campos, pai, define a transcendência de Deus no seu livro O Ser de Deus e Seus Atributos da seguinte maneira. Segundo ele, a transcendência ensina que Deus está assentado nas alturas, no seu trono, sendo um Deus separado da sua criação e independente dela. Isaías se refere a Deus por meio de alguns títulos nesse versículo que nós lemos. O Senhor é primeiramente aqui descrito em sua majestade divina nesse texto. Ele é o alto, segundo Isaías, e ele também é o sublime, como nós vemos no começo aí do versículo, porque assim diz o alto, o sublime. As duas expressões, o alto e o sublime, vão exprimir ou vão significar quase a mesma coisa. Tem a ver com um ser elevado, estar colocado no alto, ser levantado, ser exaltado, uma pessoa diferente daquela que nós podemos imaginar. Porém, conforme o próprio pastor Heber Campos, a palavra alto ou alturas que é utilizada aqui, ela não significa necessariamente um lugar, um espaço, onde Deus poderia estar circunscrito ou limitado, como se Deus então estivesse apenas naquele lugar. O céu é um lugar. As alturas não são um lugar. Como é que poderíamos então compreender a expressão alturas segundo as escrituras sagradas? Alturas tem a ver com aquilo que está além do que foi criado. Porque Deus já estava nas alturas antes mesmo que houvesse céus e terra. Gênesis capítulo 1 nos mostra que no princípio Deus criou os céus e a terra. Se no princípio Deus criou os céus e a terra, onde ele estava então no princípio? Lógico que Deus não estava no céu e nem na terra, porque o céu e a terra foram criados pelo próprio Deus. Então, alturas é esse não lugar, aquilo que está além do que foi criado, onde o trono de Deus se encontra. E alturas, então, está aqui acima da esfera temporal e da esfera espacial. E Deus habita
acima ou fora dessa esfera, dessas duas esferas, tanto a esfera temporal quanto a esfera espacial. Então, é esse o ser que está sendo descrito aqui por Isaías, o alto, o sublime. Mas Isaías continua neste versículo descrevendo aqui o nosso Deus como sendo aquele que tem o nome de santo. Continua o versículo, porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Quando nós pensamos no Deus que está fora dessa esfera temporal e espacial, nós estamos pensando num ser que habita a eternidade. Num ser que não está circunscrito ao tempo, num ser que não é limitado por nada. Por isso esse ser é eterno e habita a eternidade. E quando nós pensamos num ser superior sobre as criaturas, num ser separado do pecado, num ser puro, perfeito, sem nenhum resquício de pecado, um ser que coisa nenhuma ou coisa alguma pode ser comparada a ele, nós estamos pensando então num ser que tem o nome de santo. São essas as qualidades que estão sendo trazidas aqui pelo autor desse texto, por Isaías, pelo profeta e servo de Deus, para que nos sejam elevadas as nossas mentes a um Deus diferente daquilo que muitas vezes é construído por nós. Em seguida, o próprio Deus toma a palavra e ressalta a sua superioridade divina. Ele afirma, continuando aí o versículo, habito no alto e santo lugar. Isso quer dizer que o Senhor é infinitamente exaltado, acima dos seres humanos, é inatingível por qualquer ser humano, ou por qualquer pessoa, ou por qualquer ser. Por isso é que nós o chamamos de Deus transcendente, aquele que não é limitado por nada. Qual é a imagem que estas figuras aqui que nós vimos, ou essas qualificações de Deus, trazem à nossa mente? Nos trazem a imagem de um ser que está sentado no trono. E o próprio Isaías, no capítulo 6, vai nos mostrar estas verdades, esse ser que está sentado no trono. Numa época em que o povo de Israel perdera um dos seus maiores reis, o rei Uzias, que fez grandes empreendimentos naquele povo, ele vê um trono na terra vazio, mas ele, quando olha para o céu, ele vê um trono que está preenchido por um ser resplandecente, o Deus verdadeiro. E ele vai trazer aqui algumas qualificações para esse ser, no capítulo 6 de Isaías, mostrando para nós que ele é o Senhor, o Adonai, o soberano, que era um título usado para substituir Javé como uma expressão judaica de reverência. É, portanto, um ser que merece reverência da minha parte e da parte do irmão. Isaías também vai olhar para esse ser que está sentado no trono e vai mostrar para nós que ele é um ser não criado. Sendo soberano, ele não poderia ter sido criado. Ninguém o trouxe à existência e ninguém o sustenta para que ele continue a existir. Ele é, portanto, autossuficiente e ele é, ao mesmo tempo, também autoexistente. Ele é o Criador de todas as coisas. E no capítulo 40, o próprio Isaías fala que quem, pois, estendeu os céus, quem conhece as estrelas e o conhece pelo seu próprio nome, Deus é o Criador de tudo isso que nós vemos no universo. Isaías, ainda neste capítulo, vai falar que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Esta é uma designação que apresenta o Senhor como um guerreiro majestoso, um guerreiro divino, que comanda todas as tropas dos céus e da terra. Uma referência à majestade de Deus, ao seu poder, à sua grandeza. Ele seria o Senhor dos exércitos do céu, a lua, o sol, as estrelas, os anjos e do mundo inteiro. Ele é o Rei eterno que permanece para sempre. Isaías ainda vai nos mostrar que os anjos, ao adorarem, ao louvarem esse ser que se encontrava sentado no trono, eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, ressaltando mais uma vez esse aspecto, essa qualidade de que Deus é puro, que Deus é perfeito, que Deus é aquele que não tem resquício nenhum de pecado ou alguma coisa mal que o homem possa vir a ter. Nosso Deus não tem.
Esse ser é o nosso Deus que merece reverência, caros irmãos e caras irmãs. Segundo Jó, ou melhor, no livro de Jó, no capítulo 41, versículo 11, aqui o texto sagrado vai nos mostrar que Deus é dono de tudo o que está debaixo do céu. Ainda em Jó, capítulo 21, versículo 22, nos é mostrado que Deus está acima de qualquer cientista, ninguém pode o ensinar ciência. Na verdade, todo o conhecimento provém dele e deveria culminar nele. É o Deus que não participou de nenhuma escola, onde Deus fez o seu doutorado, ou onde Deus fez o ensino fundamental, o ensino médio, ou onde Deus fez o seu pós-doutorado. Deus não pode ser ensinado por ninguém, porque todo o conhecimento provém dele mesmo. Para nós adquirirmos algum tipo de conhecimento, precisamos do conhecimento que vem de Deus. Até aqueles que não reconhecem que o conhecimento que eles têm vem do próprio Deus, eles sim têm um conhecimento que vem de Deus. E tudo quanto é verdadeiro, isso provém dele e deve ir para ele. Caros irmãos, ainda em Jó, capítulo 36, versículo 26, aqui nós vemos que a palavra de Deus vai nos ensinar, por causa dessas qualidades todas, por causa dessa transcendência de Deus, nós não podemos ter uma compreensão total desse ser. É impossível nós compreendermos Deus em toda a sua dimensão, em toda a sua profundidade, porque nós somos limitados, nós somos pecadores, nós somos seres que foram afetados pelo pecado. Nós então, o que nos resta é nos achegarmos perante Ele, extasiados, com louvor, com adoração. Este é o Deus transcendente. Esse é o Deus que habita o alto e sublime trono. Esse é o Deus que você e que eu, caros irmãos, precisamos adorar. E não apenas eu e você, adulto, que provavelmente esteja ouvindo a mensagem, porque às vezes eu noto que nós temos uma ideia de que as crianças não precisam conhecer doutrinas como estas, que as crianças não precisam participar de culto, por exemplo, de adulto, em momentos como estes que estamos em pandemia, estando em casas, confinados. Eu não sei se os irmãos colocam seus filhos para poderem ouvir a mensagem ou se eles ficam lá enquanto nós ouvimos a mensagem e nós é que devemos ser alimentados. Porque às vezes o que parece é que nós menosprezamos a capacidade que as crianças têm de compreender certas coisas. Nossos filhos vão para as escolas, eles aprendem matemática, física, química, aprendem disciplinas difíceis, depois chega o momento de estudar para entrar no Enem, e eles aprendem coisas dificílimas para poder passar em medicina, para passar em engenharia, mas nós achamos constantemente que eles não têm capacidade nenhuma de compreenderem a palavra de Deus, as doutrinas sagradas, as doutrinas que nos elevam a esse Deus transcendente, que poderia levá-los a se render, a reverenciar esse Deus poderoso. Se nós não ensinarmos os nossos filhos a olharem para esse Deus transcendente e a temerem Ele, porque é isso que a doutrina da transcendência de Deus causa em nós, causa temor. E causa também respeito, e causa reverência. Se não ensinarmos aos nossos filhos, aos nossos netos, aos adolescentes da igreja, às crianças, aos jovens, se nós os abandonarmos e acharmos que esta palavra serve apenas para nós adultos, nós veremos daqui a pouco tempo crianças, adolescentes, jovens completamente desprovidos da palavra de Deus. Jovens que serão fisgados pelas filosofias humanas, jovens que serão grandes mestres naquelas doutrinas filosóficas ou no conhecimento científico, mas que não saberão nada sobre Deus, e eles adorarão qualquer outro Deus, menos o Deus da Bíblia. Muitas vezes nós temos feito com que os nossos filhos vivam um cristianismo fracassado, um cristianismo antibíblico, porque nós não propiciamos a ele a possibilidade de conhecerem o verdadeiro Deus a quem eles devem adorar. Será que as conversas que se tem tido com os teus filhos, com os netos, com os jovens da tua igreja ou com os jovens do teu bairro, são conversas que quando você ouve, logo você pensa, de fato, este homem ou este jovem ou este adolescente é cristão?
Ou são conversas completamente desprovidas da palavra do Senhor? Conversas que denunciam que este jovem não tem intimidade com Deus, que não tem amor pela palavra de Deus. Se nós todos, desde crianças até idosos, não buscarmos conhecer o Deus a quem nós servimos, nós vamos adorar deuses falsos. Nós teremos igrejas fracas, teremos jovens perdidos. Não é por acaso que em muitas igrejas nós vemos adultos sentados, mas os jovens normalmente não estão. Os pais vêm para as igrejas, mas os seus filhos adolescentes, seus filhos jovens não estão. Porque nós delegamos toda a educação para as pessoas de fora ou para terceiros, quando nós deveríamos ensinar os nossos filhos a sentarem, a lerem a palavra, a lerem um bom livro de teologia para conhecerem melhor e mais o Deus a quem servem. Este é o Deus transcendente que merece e deve ser adorado por nós e deve ser temido por nós. Mas esse texto vai nos falar também da imanência de Deus. E o pastor Heber Campos Pai vai falar que a doutrina da imanência de Deus diz respeito ao seu relacionamento com o mundo criado, especialmente com o ser humano e a sua história. Deus está profundamente envolvido com a história humana. Por isso, meus irmãos, nós vemos que a despeito da majestade, da transcendência de Deus, Isaías, lá ainda no capítulo 6, ele vai nos mostrar que Deus enche a terra com a sua glória. Deus manifesta os seus atributos sobre a terra. Deus se faz presente de maneira gloriosa e de maneira plena na sua criação. Ele não está apenas nas alturas. E a pergunta que deve ser feita é: mas se ele está nas alturas e ele é transcendente, ele é autossuficiente, se Deus não precisa de mim e do irmão para continuar a existir, para continuar a ser quem ele é em sua essência, por que se importa com a terra? Por que encher a terra com a sua glória? A resposta é: porque ele ama o seu povo que se encontra nesta terra e quer estar envolvido com a história do seu povo. Para nós compreendermos como o amor de Deus e sua misericórdia é muito grande, e é importante nós conhecermos a fundo com que tipo de homem Deus se envolve. Qual é o tipo de homem que Deus decidiu ou com quem Deus decidiu se comunicar. E aqui esse tipo de homem é aqui desnudado para nós por Elifaz, um dos amigos de Jó, no capítulo 15, versículo 14 a 16 de Jó. Elifaz vai descrever a natureza humana de forma nua e crua. E ele afirma: que é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. E aí ele então finaliza falando: quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Amados irmãos, eu e você nos conhecemos. Nós podemos até mentir para outras pessoas sobre o nosso caráter, nossas práticas, nossa vida. Mas eu e você, e principalmente a Deus, sabemos que o homem não pode não pecar. Se há algo que nós não conseguimos parar de fazer, é pecar. E essa imagem que nos está sendo trazida aqui por Elifaz é uma imagem verdadeira. O homem bebe a iniquidade como água, em seus pensamentos, em suas obras, em seus sentimentos, desejos corruptos. Mas Deus vem e quer se comunicar, se relacionar com esse homem pecador. Esse é o Deus imanente. Para que o homem então pare de beber dessa fonte que jorra a iniquidade e traz abatimento e tristeza ao seu coração e até causando morte a esse homem, é necessário que haja uma intervenção divina. E essa intervenção divina é trazida pelo próprio Deus, vindo ao homem, comunicando-se com o homem, trazendo a sua mensagem da salvação ao homem e falando para nós: olha,
Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. E o Deus fala: eu habito num alto e santo lugar. Mas eu não estou apenas lá. Habito também com contrito e abatido de espírito. Porque Deus se importa tanto assim com o homem? Porque Deus vem até nós para não apenas habitar lá, ficar lá, transcendente, mas se comunicar conosco? Porque Ele nos amou. Porque Ele viu onde nós nos colocamos, o perigo em que nós incorremos se nós não nos voltarmos em obediência a Ele, em reverência a Ele, com santo temor a Ele. E para nos voltarmos para Deus, é necessário que haja essa intervenção divina por parte dele. Mas o que significa isso de estar abatido e contrito de espírito? O autor chamado Ridderbos afirma que ambas as palavras referem-se a uma vida que está desfalecendo, quase extinta e quebrantada. É como se fosse uma pessoa que está sem forças, sem esperanças. Este é o abatido e contrito de espírito, uma pessoa que pede socorro, ou uma pessoa que está completamente desfalecida, jogada ao chão, à sua própria sorte, que nem mais voz consegue emitir para clamar por socorro e apenas em seu íntimo ora para que surja alguém para o socorrer. E esse alguém é Deus, que em todo momento, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas iniquidades, Ele vem ao nosso socorro. Mas por que essa tristeza e abatimento por parte do povo de Israel? Porque lembremos-nos, Isaías está escrevendo contra o povo de Israel e para o povo de Israel, Judá e Jerusalém. Por que o abatimento? Porque a mão de Deus estava pesando sobre o povo de Israel. Como nós começamos a falar lá na introdução, Deus havia enviado povos que levassem o seu povo para o cativeiro. No ano 722 a.C., os assírios cercaram e levaram cativo a população da cidade de Samaria. E ao que sabemos, é um povo que não voltou mais, não sabemos onde foram. Foram para tantos outros lugares. E no ano 587 a.C., Babilônia invadiu a cidade de Jerusalém, Judá, e levou cativo a população que restara do povo de Deus. Por que Deus fez isso? Deus fez isso porque o povo estava se rebelando contra ele. O povo de Deus agora ficara sem as suas famílias, muitas famílias haviam sido separadas. O povo de Deus ficara sem a sua terra, uma terra importante, a terra para onde haviam sido levados, uma terra que mana leite e mel. O povo de Deus havia ficado sem o seu templo, que simbolizava a presença santa do Deus verdadeiro, do Deus de Israel, e o povo de Deus ficara sem a sua liberdade, porque agora eles prestavam contas a um outro rei, a um outro imperador. Tudo isso porque eles rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, ainda afirma Isaías. Eles é como se tivessem abraçado a iniquidade como um homem ou uma mulher abraça o seu parceiro depois de muitos anos sem se verem. Aqui no Brasil, eu vejo que é raro, mas em Angola e nos países africanos, e nós tivemos o exemplo, por exemplo, do Marcelino, é normal que o marido, normalmente são os homens, saiam, vão para missões e ficam anos e anos e anos sem voltar para casa. E quando voltam, tem aquela saudade. E quando a mulher se apercebe que o marido está chegando e corre e abraça e aperta, ficam aquele tempo todo alegres. O povo de Israel abraçava a iniquidade ao longo da sua vida, imoralidade, prostituição espiritual, adorando outros deuses. Imagina, meus irmãos, é uma loucura o que eles faziam. Imagina um homem indo lá para poder serrar, levar serra, né? Agora usamos serra, para serrar uma árvore. Daquela árvore, ele vai esculpir então uma imagem, e daquela imagem ele vai fazer de seu Deus.
Se acontecer alguma coisa contra esse homem e ele tiver que fugir, o que vai acontecer com seu Deus? Ele terá de carregar o seu Deus. O seu Deus não tem nem forças, nem possibilidade e capacidade de se locomover. O homem que constrói o Deus a quem adora é o mesmo que o carrega quando ele se encontra em circunstâncias adversas. Isso é loucura, mas a mente do homem é capaz de fazer coisas loucas como esta. Se Deus não vier ao nosso encontro e tirar essas coisas loucas das nossas mentes, jamais nós conseguiremos nos voltar para Ele e reconhecer que tudo isto é pecaminoso. Amados irmãos, apesar de tanto pecado, apesar da mente, das emoções, das vontades do povo de Israel e das nossas também, nós como povo de Deus hoje, apesar de tudo isto, estar mergulhado na iniquidade, Deus ainda assim vem e Ele fala: olha, habito também com vocês, contritos e abatidos de espírito. Eu faço habitação no vosso coração, mas no coração daqueles que se arrependem, no coração daqueles que reconhecem os seus pecados, as suas iniquidades e se voltam para mim. Eu sou não apenas o Deus de longe, mas eu também sou o Deus de perto, e eu estou aqui para socorrer-vos. O fato de que Deus sublime vem e vive com pessoas tão pecadoras como nós, isso mostra um milagre de condescendência, caros irmãos. E olha o que nos mostra aqui o livro dos Salmos, número 113, versículo 5 a 7, diz assim a palavra do Senhor: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus? Aqui nós vemos essas diferenças, né? Alturas, céu e terra. Olha, Deus aqui é visto como um ser que está nas alturas. Então o texto diz: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, soberano, um Deus separado, autoexistente, supremo, sublime. E o versículo 6 afirma que se inclina, como se Deus olhasse, vamos imaginar aqui, como Deus está nas alturas, num lugar que não é lugar, e ele se inclina para ver o que se passa onde? No céu criado por ele, e também sobre a terra também que foi criado por ele. E o versículo 7 então afirma: ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Deus vem ao nosso encontro para poder nos reerguer, caros irmãos. A imanência de Deus é necessária e importante, pois se assim não fosse, não haveria vida na terra. Se Deus se importasse única e exclusivamente com ele apenas, nós morreríamos. E olha o que encontramos no livro de Jó. Jó é bem claro ao falar isso. Capítulo 34, versículo 14 e 15. 34, 14 e 15. Olha o que diz a palavra sagrada: se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Imagina por um segundo se Deus pensasse única e exclusivamente em si mesmo. Se Deus não se importasse conosco, com o mundo, com a humanidade, com as suas criaturas. Se Deus não entrasse nessa história que foi colocada por Ele mesmo. O pastor Ebers ainda afirma que a ausência de Deus deste mundo seria a morte de todos os viventes. A vida e a renovação da mesma dependem inteiramente do envolvimento de Deus com o mundo. É por isso que, se Deus não existe, amados irmãos, se Deus não existe, nós podemos fazer o que nós quisermos. Não há necessidade de nós reconhecermos os nossos pecados, não há necessidade de nós reconhecermos a transcendência de Deus, não há necessidade de nós vivermos em reverência santa a esse Deus. Mas como Deus existe, e nós sabemos que Ele existe, nós cremos que Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Caminhando para o final, a pergunta é: por que é importante a doutrina da transcendência e da imanência de Deus? Existe uma finalidade nessas doutrinas. A finalidade dessas doutrinas encontra-se na última parte do versículo.
Versículo 15, então, vou ler todo até a última parte. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. E aí então ele mostra a finalidade. Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus precisa vir ao nosso socorro para nos vivificar, irmãos. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E isso vai mostrar a finalidade. O resultado, então, dessa coabitação da transcendência e da imanência de Deus é que ela vai reaviver o espírito e o coração dos humildes, ou isso, dos humildes e dos contritos. Isso serve para nos consolar, para nos fortalecer, e também para nos tirar do desgosto em que nós nos encontramos, da ansiedade, da vida que nós vivemos muitas vezes da autoacusação. Deus vem para poder nos reanimar. O Novo Testamento afirma que esse Deus deixou seu trono e tabernaculou entre nós. Esse Deus, em seu Filho, entrou no nosso mundo. Pelas portas do mundo, ele habitou aqui. Ele desceu até a terra para se relacionar literalmente com as suas criaturas e vivificar os contritos e abatidos de espírito. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, nos mostra como esse Deus veio até nós, como esse Deus veio para vivificar-nos de um espírito abatido. Mateus 11, 28 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus Cristo veio para isso, caros irmãos. Ele agora está nos céus, sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Ele voltará e nos levará consigo para habitarmos com Ele nos céus, no seu santo lugar, num lugar sem dor, num lugar sem abatimento, num lugar sem tristeza, num lugar sem epidemias, onde o próprio Cristo será o nosso bondoso Rei, o Rei que nos proporcionará a verdadeira e a completa felicidade, e nós o adoraremos diante dele. A adoração que nós começamos a prestar a ele aqui, nós continuaremos a prestá-lo quando nós nos encontrarmos com ele. Mas enquanto esse dia glorioso não chega, lembremos-nos, caros irmãos, Cristo nunca estará tão distante a ponto de não inclinar os seus ouvidos para ouvir as nossas orações, para ouvir os nossos choros, para ouvir os nossos clamores e até mesmo para ouvir os nossos brados de alegria e de gratidão. Ele nunca estará tão ocupado a ponto de não ter tempo para nos atender e curar as nossas feridas. Ele estará sempre disposto a vivificar os nossos corações e o espírito contrito e abatido de cada um de nós. Creia nisso. Creia nessas verdades. Descansa em Cristo. A imanência de Deus deve transmitir para nós segurança. Porque nós pensamos assim: como é possível um Deus tão transcendente, um Deus tão poderoso, ser o mesmo Deus que nos guarda, ser o mesmo Deus que vem nos trazer o consolo? Isso transmite segurança. Por isso aquietai os vossos corações, aquietemos os nossos corações. Meus irmãos, finalizando, se o Senhor fosse apenas transcendente, não se relacionaria conosco e nós viveríamos para sempre contritos e abatidos de espírito. Mas se Ele fosse apenas imanente, também não teria poder capaz de nos vivificar e de nos auxiliar, nos guiar nas lutas e nas dores que nós enfrentamos. Era necessário, portanto, que Ele fosse ao mesmo tempo transcendente e imanente. E nós o louvamos por isso. E que o nosso Deus, de fato, venha e nos auxilie em todos os momentos, ao mesmo tempo em que nós o reverenciamos e o adoramos por tudo que Ele é e faz em nossas vidas. Que nosso Deus nos abençoe. Que te dê, caro irmão, cara irmã, uma semana abençoada. Reflita nesta mensagem. Conversa sobre esta mensagem com os teus filhos, com os teus netos, e vivamos e adoremos o Deus verdadeiro, de fato como Ele é.
Deus nos abençoe. Irmãos, vamos então curvar as nossas cabeças, vamos orar, finalizar e impetrar a bênção. Senhor Deus, muito obrigado por este momento, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos ouvir a Tua voz e podemos ser orientados por Ti. Te louvamos, Deus Pai, porque em Ti, somente em Ti confiamos e reverenciamos o Teu nome, porque o Senhor é Deus transcendente. Te adoramos também, porque o Senhor é imanente e nós confiamos no Senhor de que Deus nos ajudará nas nossas lutas. O Senhor habita conosco com contrito e abatido de espírito. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença, que nós nos regozijemos no Senhor e confiemos completamente no Senhor. Agora, irmãos e irmãs, fiquem com a paz santa do nosso Deus e que a sua graça e que o amor do Deus terno e do seu Filho Jesus Cristo e as ternas consolações do Espírito de Deus que habita em nós e nos convence de todo o pecado, da justiça e do juízo e da graça, amor e misericórdia de Deus, repouse sobre vós e sobre vós permaneça, hoje e até a vinda, a volta gloriosa do nosso Deus, o Rei eterno. Amém.